Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andresa Alves, mais uma vez para a gente ver um conteúdo de biologia. Hoje a gente vai falar sobre sistemas sanguíneos. Bem, quando eu falo sistemas sanguíneos é porque nós e outros mamíferos também temos vários sistemas sanguíneos. Na aula de hoje, nós vamos enfatizar o sistema BO e o sistema RH, que são os principais grupos eritrocitários na nossa espécie, mas enfim, é importante vocês saberem que existem outros sistemas, tá? E como todos esses que estão listados aqui, e ainda mais que eles. Bem, vamos iniciar sobre o sistema BO. E esse sistema BO ele foi proposto em 1900 por um pesquisador austríaco chamado Landsteiner. E esse sistema ABO, se vocês recordarem a nossa aula passada, né, quando falamos em alelos múltiplos ou polialelia, né, já que são sinônimos, o sistema ABO está classificado como um sistema de polialelia. Tá? Por quê? Porque ele vai considerar a relação entre os pares de alelos Izão A, Izão B e Izinho, ou seja, eu tenho mais de dois alelos, né, para esse sistema, e aí eu tenho várias combinações genotípicas que a gente vai ver mais na frente. E essas várias combinações genotípicas, elas vão originar 4 tipos sanguíneos básicos dentro desse sistema, que são o tipo sanguíneo A, B, AB e O, certo? Bem, só para a gente entender, né, e meio que caracterizar, a gente precisa entender que nas hemácias humanas, que são os glóbulos vermelhos, nós temos na membrana dessas hemácias, nós temos algumas moléculas chamadas aglutinogênios. Esses aglutinogênios são sintetizados por esses alelos, Izão A ou Izão B, tá? E esses aglutinogênios, eles vão estimular a produção de aglutininas, que são o quê? Nada mais que anticorpos, né? E esses anticorpos, assim como temos aglutinogênios do tipo A e do tipo B, nós teremos aglutininas, ou seja, anticorpos anti-A e anti-B, tá? Só que essas aglutininas, elas não vão estar na membrana plasmática das hemácias. As aglutininas elas vão estar localizadas no plasma sanguíneo, tá? Então, os aglutinogênios estão na membrana das hemácias e as aglutininas, que são os anticorpos, estão no plasma, ok? Bem, o grupo sanguíneo O, percebam que eu falei, né? Só do grupo A e do grupo B, quer dizer, dos alelos A e B. No tipo sanguíneo O, não vai haver a presença de aglutinogênio, nem A nem B, nas hemácias. No entanto, no plasma, eu tenho aglutininas anti-A e anti-B, certo? Vamos prosseguir. Então, só para ficar mais claro, eu acho que fica mais fácil da gente ver como símbolos, né? Então, imagine que aqui eu tenho o alelo Izão A. Esse alelo Izão A vai produzir o aglutinogênio A. Então, vamos ter como símbolo isso aqui, tá? Essa setinha triangular, tá bom? Então, aglutinogênio A, essa setinha aqui. E o alelo Izão B vai produzir o aglutinogênio B. Então, eu já tenho esse outro símbolo aqui. Vamos lembrar na nossa última aula, além do sistema BO estar enquadrado em caso de polialelia, vocês devem lembrar que na polialelia a gente tem uma relação de dominância entre os alelos. Estão lembrados disso? Então, a gente falou também na aula passada em codominância. Estão lembrados? Pois, então no sistema BO ele é muito interessante. A gente tem polialelia e a gente tem codominância nesse mesmo sistema. Então, vejam como é interessante a gente lembrar de tudo que a gente viu em genética para a gente poder ir avançando, tá? Então, o que é codominância aqui? Eu tenho o alelo Izão A e alelo Izão B. E vejam que eu tenho um símbolo de igual aqui. Quer dizer o quê? Que eu não tenho uma relação de dominância completa entre eles. Quando eles ocorrem juntos, eles se expressam da mesma forma. É por isso que a gente tem o tipo sanguíneo AB.
A gente vai ver direitinho lá na frente. E temos o alelo Izinho. E a gente tem um símbolo aqui de menor que, né? Então, Izinho, ele é realmente... existe uma dominância completa, tanto do alelo Izão B quanto do Izão A, sobre Izinho. Tranquilo? Pois vamos seguir então. Então, em Izão A eu tenho aglutinogênio A, a gente vai simbolizar aqui nessa aula por esse símbolo aqui. Em Izão B eu tenho esse outro símbolo. Em Izinho eu não tenho nenhum aglutinogênio, tá? Então, vejam só. Como os aglutinogênios que estão nas hemácias, né, simbolizados aqui, eles funcionam como antígenos. O que é que são antígenos? São substâncias que podem induzir a formação dos anticorpos, que nesse caso são as aglutininas, tá? Então, os aglutinogênios atuam como antígenos e induzem a formação de aglutininas no plasma, tá? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aglutinina anti-A e aglutinina anti-B. Gente, reparem nesses símbolos aqui, eles não estão aqui por acaso. Eu tenho aglutinogênio A. Olha o símbolo que eu tenho, a setinha, né? E eu tenho aglutinina anti-A. Olha o símbolo que eu tenho, é como se fosse uma chave para essa setinha. Isso aqui é tipo um Vzinho, né? Ele vai encaixar aqui, vocês vão entender melhor mais na frente, não se preocupem. E o anti-B, ó, eu tenho isso aqui. E ele vai encaixar aqui, tranquilo? A gente vai ver bem direitinho, não se preocupe. Então, vamos só aqui caracterizar bem os fenótipos e os genótipos do sistema ABO. Então, para o tipo sanguíneo A, ou seja, que é um fenótipo, né? Então, é a expressão do genótipo. Então, tem fenótipos A, que é tipo sanguíneo A, B, AB e O. Certo? Então, nós temos para o tipo sanguíneo A, 2 genótipos possíveis. Isão A, ou seja, com um indivíduo homozigótico dominante, com 2 alelos dominantes Isão A, ou um indivíduo heterozigótico com um alelo Isão A e um alelo Izinho. Esse indivíduo ele vai ser o quê? Do tipo sanguíneo A. E por que ele vai ser do tipo sanguíneo A? Vamos voltar lá no slide. Porque Isão A é dominante sobre Izinho, tá? Então, quem é do tipo sanguíneo A vai produzir aglutinogênio A e vai produzir aglutinina anti-B, tá? Ele vai produzir aglutinina anti ele mesmo, ele vai produzir aglutinina anti-outro, anti o outro tipo, não dele. Pois, vamos lá para o B. Então, o fenótipo B, que é o tipo sanguíneo B, ele também tem 2 possibilidades genotípicas. Homozigótico Isão B, ou seja, 2 alelos Isão B, ou heterozigótico Isão B e Izinho. E mais uma vez, vamos voltar lá no outro slide. Isão B é dominante, ou seja, ele é maior que Izinho. Tranquilo? Pois, então ele vai produzir aglutinogênios B, que aqui nessa aula a gente está colocando este símbolo, tá bom? E as aglutininas de quem é do tipo sanguíneo B vão ser o quê? Vão ser anti-A, ou seja, vão ser anti o outro, correto? Beleza. Vamos aqui para o tipo sanguíneo AB. E aí no tipo sanguíneo AB a gente tem o quê? Uma relação de codominância. Isão A não domina sobre Isão B. E Isão B não domina sobre Isão A. Vamos voltar lá no slide de novo. Isão A é igual a Isão B. Eles são codominantes, tá? Então, quem é do tipo sanguíneo AB vai ter aglutinogênio A e vai ter aglutinogênio AB. Quer dizer que nas hemácias deles eu vou ter esses 2 símbolos, né? Na verdade não seriam símbolos, enfim, são moléculas, mas aqui a gente só está usando para simbolizar, tá? E as aglutininas? Nenhuma. Ele não pode ter nenhuma aglutinina. Quem é AB não pode ter nenhuma aglutinina, porque se ele tem o tipo A e produzir
aglutinina anti-B, pronto, ele está lascado, né? Porque aí ele vai contra ele mesmo. Então, quem é AB não possui nenhuma aglutinina, não tem, porque não pode ter aglutinina nem anti-A nem anti-B, tá? E quem é grupo sanguíneo O vai ser Izinho, Izinho, tá? Vai ser o recessivo. Quem é recessivo aqui? Esse indivíduo, tá? Ele vai produzir aglutinogênio? Não vai produzir aglutinogênio nenhum, tá? Então, a gente tem uma modificação na proteína aqui e que essa proteína, né, que ela não vai produzir, a proteína que me fugiu a palavra, mas enfim, que é meio que direcionada, não consigo lembrar a palavra exata, mas enfim, que ela é determinada, né, por esses alélos aqui, não vai produzir essas proteínas, né, que são esses aglutinogênios nas hemácias, não tem. Por outro lado, quem é do grupo sanguíneo O vai produzir aglutininas no plasma, né? Então, na hemácia eu não tenho nada, mas no plasma eu vou ter aglutinina anti-A e tem aglutinina anti-B, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos passar para o próximo slide. No sangue tipo sanguíneo A, ó, hemácias, aglutinogênio A, aglutinina anti-B. No sangue tipo B, aglutinogênio B, aglutinina anti-A. No sangue tipo AB, eu tenho aglutinogênio A e aglutinogênio B, isso na mesma hemácia. E não tem, ó, nenhuma aglutinina aqui, não pode ter. Já no tipo sanguíneo O, não tem aglutinina nas hemácias, ou perdão, não tem aglutinogênio nas hemácias, não tem nada nas hemácias, mas no plasma, que é esse meio extracelular aqui, eu vou ter aglutinina anti-A e aglutinina anti-B. Tranquilo? Espero que sim. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, só para vocês entenderem como que é aquela história do encaixe que eu falei para vocês. O que é que acontece na incompatibilidade sanguínea. A incompatibilidade sanguínea, ela é a reação antígeno-anticorpo, que vai causar a aglutinação das hemácias. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, aglutinação. Aglutinar é juntar em grupos, fazer grandes grupos, juntar como se fosse uma multidão, tá? Então, dá para ver aqui na imagem, ó, eu tenho hemácias aqui, ó, hemácia, outra hemácia, cada pontinho desse aqui é hemácia. Mas vocês veem que aqui eu tenho grandes volumes de hemácias juntas. Estão vendo? Isso a gente chama de aglutinação de hemácia. E o que é que acontece aqui? Vamos pegar como exemplo o tipo sanguíneo A. Imagina que eu tenho uma pessoa, né, que é do tipo sanguíneo B, tá? Quem é do tipo sanguíneo B produz aglutinina anti-A. Certo? Ele vai produzir aglutinina contra o outro tipo, não contra o tipo dele. Então, imagina a pessoa do tipo sanguíneo B, produz aglutinina anti-A. Tá aqui a aglutinina anti-A. Tá? Foi o símbolozinho que a gente viu lá. Aí, essa pessoa recebeu uma transfusão de sangue de alguém que era do tipo sanguíneo A. Olha o que vai acontecer. Ai, deixa eu achar aqui o meu mouse. Ah, achei. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter essa imagem aqui como se fosse uma trinca, né? E aqui, ó, a trinca, e como se eu tivesse a fechadura. Então, vai, ó, se ligar aqui. E quando ela se liga, ó, esse ponto se ligou a essa hemácia, esse aqui se ligou a essa outra hemácia, esse se ligou a essa, que se ligou a essa, que se ligou a essa, e elas vão se ligando, ó, essa aqui se ligou a essa hemácia, e essa outra ponta vai se ligar a essa outra. Isso vai fazer com que as hemácias elas fiquem todas juntas em um grupo só. Isso é um grande problema, gente, porque as hemácias, elas que vão fazer a troca gasosa nas células do corpo da gente, todas as outras células do corpo da gente, e elas que vão levar os nutrientes. Então, imagina se as hemácias, elas estão todas juntas aqui. A pessoa ela vai ter um grande problema na respiração celular e, né, na distribuição de nutrientes. Então, isso não pode acontecer. Então, Landsteiner, quando viu isso, era porque antigamente
né? No início do século XX, aconteciam muitas mortes por transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea era quase uma roleta russa. Era tipo assim, tá precisando de sangue, ok, pega o sangue aí de alguém, bota aí e espera ver se a pessoa ficar bem ou se ela morre. Era basicamente isso que acontecia. E Landsteiner fez esse estudo e foi ele que percebeu isso. Tá? Então, só para a gente entender aqui nos 4 fenótipos, né? Eu tenho sangue, imagina que eu pego uma amostra do sangue tipo A. Aí, o que é que eu vou fazer? Se eu coloco uma aglutinina anti-A, pá, elas vão se aglutinar, que é o que a gente mostrou lá no slide passado. Mas se eu coloco a aglutinina anti-B, não vai acontecer nada, porque quem é do grupo sanguíneo A produz aglutinina anti-B. Já que no tipo sanguíneo B, a mesma coisa. Se eu coloco a aglutinina anti-A nessa amostra, não acontece nada, porque essa pessoa naturalmente produz aglutininas anti-A. Mas se eu coloco anti-B, eu vou ter uma aglutinação nas hemácias. Para quem é do grupo sanguíneo AB, se eu colocar a aglutinina anti-A, as hemácias aglutinam. Se eu colocar a aglutinina anti-B, as hemácias aglutinam da mesma forma. Então, eu sei que essa pessoa é do tipo sanguíneo B. Agora, se eu faço esse mesmo teste e quem é do grupo sanguíneo A, eu coloco a aglutinina anti-A e coloco a aglutinina anti-B e não vai acontecer nada, porque não tem nenhum aglutinogênio nas hemácias, então tanto com uma aglutinina quanto com a outra vai estar tudo ok, tá? Então aqui a gente tem uma imagem real de um teste de tipagem sanguínea, tá? É o mesmo resultado que a gente viu aqui, a mesma coisa, tá? A diferença é que aqui é uma coleta de sangue real e a gente vê aqui sangue aglutinado, né? Para o tipo sanguíneo A, para o B, para o AB e o O que não aglutina com nenhum dos dois tipos de aglutinina. Bem, então, posto isso, o que é que a gente tem? A gente tem de que a pessoa que é do tipo sanguíneo O, ele é doador universal. Por quê? E quem é do tipo sanguíneo O pode doar para ele mesmo, pode doar para quem é B, pode doar para quem é AB e pode doar para quem é A. Porque, enfim, ele não tem nenhum aglutinogênio nas hemácias para o grupo sanguíneo, para o sistema sanguíneo ABO. Né? Quem é do grupo sanguíneo AB, aqui meu mouse, pode doar para quem é AB apenas, tá? Quem é AB só doa para quem é AB. Porque se ele doar para quem é A, essa pessoa que é A, ela tem aglutinina anti-B. Não vai dar certo. Quem é do grupo sanguíneo B vai ter aglutinina anti-A. Também não vai dar certo. Então, quem é AB doa para ele mesmo, recebe sangue dele mesmo, mas recebe de O, recebe de B e recebe de A. Então, ele é um receptor universal. Já quem é B só doa para quem é B e para quem é AB, mas apenas recebe de quem é B e de quem é O. E A mesma coisa, doa para AB e recebe de A e recebe de O. Então, o grupo sanguíneo O é doador universal e o grupo sanguíneo AB é receptor universal, enquanto A só pode doar para A e AB e só pode receber de A e O. E B, a mesma coisa, só doa para B e AB e só recebe de B e de O. Tranquilo? Bem, vamos passar agora para o sistema sanguíneo RH, que também foi descoberto por Landsteiner e Weiner, né? Landsteiner já mais velho, professor titular na universidade, então ele tinha um grupo de pesquisa dele e entre os pesquisadores associados com ele tinha Weiner. Então eles fizeram observações depois de colocarem o sangue de um macaco, que na época era do gênero Rhesus, hoje o gênero mudou. Mas, enfim. Em coelhos, e RH vem desse RH de Rhesus aqui, tá? Então, o que é que aconteceu? Quando eles aplicaram o sangue do macaco no sangue dos coelhos, o sangue dos coelhos aglutinava. Toda vez isso acontecia. E eles fizeram as investigações e perceberam que a explicação estava em quê? No sangue do macaco existia um antígeno. O que é que são antígenos, gente? Já falei, vamos recapitular. Antígenos são substâncias
que induzem e estimulam a formação de anticorpos. Então, no sangue do macaco existe um antígeno e que quando esse sangue ele era introduzido no sangue dos coelhos, ele fazia o quê? Produziam anticorpos contra as hemácias recebidas. E aí esses anticorpos foram chamados de anti-RH, tá? Então, o fator RH, como eu falei no início da aula, juntamente com o fator ABO, ele é dos dois grupos de antígenos eritrocitários de maior importância clínica para a espécie humana. E por que o RH ele é tão importante? Porque ele está envolvido no que a gente chama de reações hemolíticas, né? Transfusionais hemolíticas, perdão, e na doença hemolítica do recém-nascido, que tem a sigla de DHRN, ou a gente pode chamar também simplesmente de eritroblastose fetal. Vamos entender melhor como é que isso acontece. Então, eu vou ter o seguinte, os TMRH de determinação sanguínea, eu vou ter, vocês vão, aqui nessa aula a gente está usando D. Existem alguns livros ou material que vocês podem estudar que geralmente eles usam a letra R. Tanto faz, tá, gente? Funciona da mesma forma, que é só o símbolo que a gente está usando, como eu já expliquei para vocês nas nossas aulas. Bem, então, deixa eu achar o meu mouse, achei. Então, eu tenho Dzão, né? Então, esse alelo dominante, ele vai ter o aglutinogênio RH, onde? Na membrana plasmática das hemácias também, tá? E Dzinho, ou seja, o recessivo, vai ser um alelo que vai carregar a informação de ausência de aglutinogênios. Logo, aqui eu tenho apenas um caso de dominância completa, em que Dzão é maior que Dzinho, tá? Então, o que acontece aqui? Os aglutinogênios localizados nas hemácias funcionam como antígenos, como a gente já falou. Ele vai induzir a formação de aglutininas, que são anticorpos, certo? E estão localizados no plasma sanguíneo. Esses anticorpos, no caso do sistema RH, é um anticorpo ou aglutinina anti-RH, tá? Quem é que vai ter essa aglutinina anti-RH? Gente, se um indivíduo com alelo dominante, ele possui aglutinogênio RH, ele não pode ter uma aglutinina RH, certo? Ele não pode ter aglutinina contra ele mesmo. Então, quem vai ter essa aglutinina anti-RH é o indivíduo recessivo, tá? Vamos ver melhor aqui. Então, o que acontece aqui? Quem é RH+, que tem dois genótipos possíveis, então, indivíduo homozigótico dominante Dzão, ou heterozigótico Dzão, ele vai ter o fator RH como aglutinogênio e não produz nenhuma aglutinina, porque ele não pode ter aglutinina contra ele, tá? E quem é RH- é Dzinho não possui fator RH no aglutinogênio, então ele não tem nenhum aglutinogênio, mas ele tem, em contrapartida, no plasma sanguíneo, as aglutininas anti-RH. Então, as transfusões sanguíneas, para além de considerar o sistema sanguíneo ABO, precisam considerar o sistema sanguíneo RH, que é aquele que dá o símbolo de mais ou menos no nosso tipo sanguíneo. Então, vejam só. Quem é RH-, por não possuir aglutinogênio, pode doar sangue para quem é do mesmo grupo e pode doar sangue para quem é RH+, porque ele não tem aglutinogênio nenhum nas hemácias, então tá ok, não vai ser detectado nada de estranho quando a pessoa que é RH+, receber o sangue de quem é RH-. No entanto, quem é RH+, só doa sangue para quem é RH+, certo? Então, quem é RH- só recebe sangue de si mesmo. E quem é RH+, recebe sangue de si mesmo que eu quero dizer o grupo, né? Pode receber sangue de quem é RH+, e pode receber sangue de quem é RH- também. Bem, então vamos lá. Então, quem é RH+, vai ter, né, os aglutinogênios RH nas hemácias, que é o fator RH, e quem é RH- não tem, mas tem a aglutinina RH, anti-RH, perdão, tá? Então, na tipagem sanguínea,
para se testar o fator RH, vai se fazer o quê? Vai se pegar uma amostra sanguínea e vai colocar a aglutinina anti-RH. Se a pessoa for, desculpem, se a pessoa for RH+, vai acontecer o quê? A aglutinação, porque o anti-RH, ele vai se ligar lá nas hemácias que tem o fator RH e vai aglutinar elas. E a pessoa que é RH negativo, não vai acontecer nada, porque naturalmente ela produz o anti-RH e não tem nenhuma aglutinina nas suas hemácias. Então, a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, ela vai acontecer quando a mãe é RH negativo, ou seja, ela é recessiva, desinho, e o pai é RH positivo. Aí lembrem-se que esse tracinho aqui quer dizer que ele pode ser desão ou ele pode ser desão, tanto faz. Sendo desão ou desão, vai ser RH positivo. E o que acontece? Essa doença só vai acontecer quando a mãe é negativa, o pai é positivo e o filho nasce positivo. Então, a única forma, né, do filho nascer RH negativo é se o pai aquele for heterozigótico, né? Se ele for homozigótico, não tem condição nenhuma, o filho vai obrigatoriamente ser RH positivo. Então, as chances do filho ser RH positivo são 3 vezes maiores, né? E considerando uma chance dele ser negativo. Então, isso se aplica lá na primeira lei de Mendel com a proporção de 3:1. Sim. Aí vamos lá. O que vai acontecer aqui? Quando a mãe ela é RH negativo e o primeiro filho dela é RH positivo e ela tem parto normal, tá? Com parto normal, isso. O que vai acontecer, gente? As hemácias RH positivo do filho vão entrar em contato com o sangue da mãe, né? E aí a mãe vai ser sensibilizada. Ela nunca tinha entrado em contato com sangue RH positivo e estava lá tranquila. E aí o filho nasceu tranquilamente, não teve problema nenhum. Mas aí lá na hora do parto, a mãe foi sensibilizada, então essas hemácias RH positivo entraram na corrente sanguínea dela e como ela tinha aglutinina anti-RH, ela fez o quê? Começou a produzir anticorpos contra, né, essas hemácias, porque ela não reconhece, porque elas tinham aglutinogênios que ela não reconhecia. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma transferência placentária quando ela na segunda gestação, se ela tiver um outro filho, e esse outro filho, né, o feto no caso, antes dele nascer mesmo, o feto for RH positivo, esses anticorpos anti-RH que ela já produziu após a sensibilização com o nascimento do primeiro filho, vai ser transferido para a placenta. Eles serão transferidos para a placenta e o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de eritroblastose. Vai acontecer hemólise, que é a ruptura das hemácias do feto, que é RH positivo, aborto, anemia do feto, forte anemia, icterícia, que é grande amarelamento, né, da pele, dos olhos, causado por forte anemia, retardo mental e aumento de eritroblastos, que são as células de defesa, tá? Vai ter um grande aumento desses eritroblastos. Então, gente, como é que se atua, né, na eritroblastose fetal? Porque vejam só, com todos esses problemas que eu listei para vocês aqui, a chance de aborto é muito grande. Ou, né, quando não há aborto, como eu falei para vocês, a chance de retardo mental do segundo filho é muito grande. Então, o que acontece? O tratamento acontece com fototerapia, que é a troca do sangue positivo, por sangue negativo, isso no feto, tá? E a prevenção também para a mãe, no caso, antes de acontecer o parto também, é a aplicação do soro anti-RH na mãe logo após o parto. Então, em cada gestação, a mãe ela tem que ter aplicado o soro anti-RH.
certo? Então, isso também foi uma coisa que o Landsteiner e seu grupo de pesquisa descobriram e que era a causa da morte de muitas crianças, né, recém-nascidas. Elas nasciam e logo morriam ou eram natimortos, ou seja, já nasciam mortos. Tá? Bem, era isso que eu queria falar para vocês sobre os temas sanguíneos hoje. Lembrando que nós hoje estamos passando por toda essa grande problemática da pandemia da Covid-19. Eu imagino que a maioria de vocês não podem doar sangue, porque vocês são menores de idade, inclusive, mas seria interessante vocês estimularem, né? Mesmo quem não pode doar sangue, estimular a campanha de doação de sangue. Existe um estoque muito baixo de sangue nos hemocentros, em todo o Brasil e aqui em Pernambuco também. Então, é muito importante a doação de sangue também nesse momento, porque as pessoas estão precisando. As outras doenças também não deixaram de acontecer. Então, bem, era isso que eu queria falar para vocês sobre o sistema sanguíneo e, relembrando, né, façam esse apelo aí às pessoas próximas de vocês que estimulem a doação de sangue. Um grande abraço, façam as anotações de vocês e a gente conversa em seguida. Tchau, tchau.